Ministra Rosa Weber, sempre muito discreta, agora no nosso telão. Já vou chamar nosso time da análise, então, Gustavo Uribe, Leandro Rezende vão aparecer aqui. Muito boa tarde aos dois, já falei com o Sidney. Vou começar por você, Leandro Rezende. Claro, não seria eu se eu não trouxesse aqui uma discussão de gênero. Então, cabe a mim, a única mulher aqui da tela, trazer essa discussão, porque eu me lembrei hoje de um momento épico em que, quando a ministra presidente do Supremo era a Carmen Lúcia e envolvia também o ministro Luiz Fux, quando a Rosa Weber é interrompida pelo ministro Luiz Fux, a ministra Carmen Lúcia fica um tanto irritada até, ela começa a falar que, não, quem está com a palavra é ela. Não, o senhor não concede a palavra, ela está com a palavra, o senhor não está concedendo. Ela fala assim, um pouco irritada, a ministra Carmen Lúcia, e depois fala que ela leu que mulheres são interrompidas até 18 vezes mais em tribunais pelo mundo. O que esperar dessa discussão de gênero agora? É a terceira vez que a gente tem uma mulher, então, no comando do STF. Leandro Rezende. Luciana, boa tarde para você. É um tema fundamental para essa posse de hoje. Não é à toa que foi a Carmen Lúcia convidada para fazer o discurso ali. Dá para a gente falar do elogio, né? É a Carmen Lúcia que vai abrir os trabalhos da presidência da Rosa Weber, demarcando essa questão de gênero, que é fundamental não só no Supremo Tribunal Federal, mas em todos os espaços de poder do Brasil. Luciana, boa tarde agora também para os meus colegas, Sidney, Uribe, para todo mundo que está com a gente aqui no Visão. Uma boa semana para todo mundo. O que a gente pode esperar da ministra Rosa Weber é, primeiro, né, na posse, esse demarcador da questão de gênero, essa discussão que você lembrou, Luciana, mandou até pra gente lembrar também, né, foi uma discussão ali em maio de 2017, não dá para dizer que muita coisa mudou de lá para cá, porque vira e mexe acontece das ministras do Supremo Tribunal Federal serem interrompidas também pelos seus pares homens. Isso eu tô Inclusive, falando... Leandro, desculpa te interromper, não foi de propósito, mas a brincadeira até que valeu. Inclusive, Leandro, a ministra Carmen Lúcia, nesse dia, ela fala que foi perguntada numa entrevista fora do Brasil, inclusive, sobre se interrompiam muito as mulheres aqui, e ela ironiza, ela fala, não nos interrompem porque não nos deixam falar, sequer nos deixam falar. Então, acho que é uma crítica muito contundente, inclusive, é importante essa demarcação de gênero. E a gente está falando de um espaço, né, da mais alta corte do país, que tem o Brasil acompanha os trabalhos do STF há muito tempo, vamos colocar aí um marco de referência desde o julgamento do Mensalão para cá, então são 10 anos em que se sabe escalar melhor os ministros do Supremo Tribunal Federal do que os atletas da seleção brasileira, só para a gente de futebol, né, só para a gente ter aquela velha analogia que se faz quando se fala desse protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Então tem esse demarcador de gênero importante. E tem também uma expectativa pelo fato, né, o Theo Cury lembrou isso, da ministra Rosa Weber ser uma pessoa bastante fechada, quando a gente compara com outros ministros da Suprema Corte. Para citar 3 que estão sempre na imprensa, de alguma maneira. Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso, Edson Fachin, que era um pouquinho menos, mas depois que assumiu o Tribunal Superior Eleitoral também passou a falar muito mais. A gente nunca viu, praticamente, acho que não estou errado em dizer que a gente não viu uma entrevista da ministra Rosa Weber. Esses outros ministros que citei estão constantemente na imprensa. Então a gente sabe como eles pensam sobre assuntos não só que eles julgam, mas de uma visão global de sociedade. Rosa Weber fala pelos autos, né? E aí, para trazer uma decisão recente dela, que foi bastante importante e criticada por aliados do presidente Jair Bolsonaro, foi uma que ela determinou ali interrupções e mudanças nas políticas de armas feitas pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso no ano passado foi uma decisão super importante da ministra Rosa Weber recente. Uribe, alguém tem medo de Rosa Weber agora na presidência do Supremo? Vou dar um exemplo objetivo. Quando ela abrir aquela caixa preta ali, né? Falo caixa preta porque já é conhecida dessa forma, se fosse um avião, né? Ele abre aquela caixa e aparece ali dentro coisas secretas, né? Que é tão assustador para a sociedade, mas não é para Arthur Lira, que conhece o que tem ali dentro. Pode trazer algum prejuízo para o Congresso?
Olha, Sidney, inicialmente boa tarde a todos, boa tarde Sidney, boa tarde Lu e boa tarde meu amigo Leandro. Você não tem uma grande interlocução com Rosa Weber, isso gera um pouco de medo no Palácio Planalto. Não há nenhum ministro que consiga dialogar bem com a ministra, diferentemente de Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, que você tinha integrantes do Palácio Planalto que conversavam bem com o presidente da Suprema Corte. Então há um pouco de incerteza sobre qual deve ser o caminho adotado por Rosa Weber nesse 1 ano e meio que ela deve estar à frente da Suprema Corte, porque ela deve se aposentar chegando aos 75 anos. Mas há uma avaliação de que realmente é satisfatório para a Suprema Corte sair um pouco dos holofotes. Houve muita crítica da politização do Supremo Tribunal Federal durante a pandemia do coronavírus, de que teve que dar algumas decisões contra o Palácio do Planalto, mas a gente sempre lembra aquela frase de Luiz Fux: a Suprema Corte, ela se manifesta quando ela é incitada a se manifestar, e que foi o que aconteceu. Integrantes da oposição no Congresso Nacional recorreram à Suprema Corte e ela teve de se posicionar como guardiã, então, da Constituição Federal. Não é porque o estilo de Rosa Weber seja discreto que ela não será incisiva nas decisões. É o que o Leandro Rezende disse. Ela deve falar mais pelos autos, menos para a imprensa, mas ela já deu mostras de que é bastante incisiva. Na pandemia do coronavírus, por exemplo, houve o pedido da CPI para que abrisse uma investigação em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus. E ela foi muito direta em relação a Augusto Aras, que disse que era melhor esperar o encerramento da CPI. Ela disse que a Procuradoria-Geral da República não poderia agir como mera espectadora dos fatos, deveria agir de maneira mais direta. Hoje, a Gabriela Coelho e o Hirabazi trazem outra informação. Ela autorizou a Polícia Federal a continuar as diligências em relação à postura de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, e o presidente Jair Bolsonaro em relação à pandemia do coronavírus. Então, Rosa Weber, ela só não se pronuncia para a imprensa, mas ela tem uma firmeza em suas decisões. Por isso que há bastante receio, porque ela não tem grandes canais de diálogo com o Palácio do Planalto, nem com o grupo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ela tem uma postura um pouco mais independente, mas sempre seguindo o espírito de corpo da Suprema Corte.